Fala, povo! Nesse vídeo eu vou contar para vocês sobre o processo de cálculo de uma raiz, seja uma raiz quadrada, raiz quarta, raiz cúbica ou simplesmente simplificar uma raiz que não tem valor exato. Por exemplo, a raiz quadrada de 12 não tem valor exato, mas eu consigo simplificar utilizando fatores primos. Isso faz parte da matemática básica e precisa estar bem fortalecido em você para que você não perca de resolver um problema empacando, porque você empacou num problema ali de cálculo de raiz cúbica, ou que você precisava calcular a raiz quadrada a raiz quinta de 1024, não tem calculadora, e aí você perde a questão porque você não tem fortalecido a sua matemática básica. Beleza? Então, bora começar? Antes de começar a resolver as raízes de um número, bora entender primeiro o que significa isso. Então, qual é a raiz quadrada aqui de 4? Primeiro, o número que fica aqui nesse espaço do radical é chamado de índice. Quando não tem nada, é porque a gente está procurando a raiz quadrada, onde o índice é 2. Então, eu estou buscando a raiz quadrada de 4. O que significa isso? Eu estou buscando um número que esse número vezes ele mesmo está dando 4. Se a gente pegar o número 2, o 2 vezes 2 dá 4. Então, o 2 é um candidato à raiz do 4, raiz quadrada de 4. Se eu pegar o menos 2 e multiplicar por menos 2, também dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 pode ser o 2 ou o menos 2. Porque quando eu pego o 2 e multiplico ele vezes ele 2 vezes, o resultado dá 4. Agora, a raiz cúbica de 8, eu estou buscando um número que esse número vezes esse mesmo número vezes ele de novo está dando 8. Se eu pegar o número 2, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Se eu pegar o número 2 e multiplicar ele vezes ele 3 vezes, o resultado vai dar 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Para resolver raízes ou simplificar elas, a gente vai precisar dos números primos. Quem não lembra de números primos tem que dar uma recordada. Aqui nessa tabela, em amarelo, tá os números primos de 1 a 100. Como eu vou resolver, então, a raiz quadrada de 196? O primeiro passo é fatorar o 196 em números primos. Eu vou começar tentando dividir o 196 pelo primeiro número primo, que é o número 2. 196 é divisível por 2. Quando eu divido 196 por 2, vai dar 98. Se eu dividir mais uma vez por 2, vai dar 49. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar dividir por 2 de novo, mas não vai dar certo porque 49 não é divisível por 2. O próximo primo é o 3. 49 também não é divisível por 3 e nem pelo próximo, que é 5. Pelo 7, ele é. Então, 49 é divisível por 7. 49 dividido por 7 dá 7. Por 7 dá 1. Então, eu terminei aqui de fatorar o 196. O que eu vou observar para o segundo passo? Qual é o índice da minha raiz? Então, quando não tem nada, lembra, é 2. Então, eu estou procurando a raiz quadrada. Esse é o segredo que você tem que lembrar. Então, eu vou juntar esses fatores aqui de 2 em 2. Vou juntar o 2 ao quadrado e o 7 ao quadrado. Então, vai ficar o resultado 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. O nosso segundo passo é reescrever esse número utilizando os fatores que eu tenho aqui. Reescrever um número é como se eu tivesse pegado o número 5 e reescrito ele utilizando adição. Então, eu posso escrever como 4 mais 1. Então, é o mesmo valor, só com uma escrita diferente, utilizando a operação de adição. Então, a gente vai escrever aqui o mesmo valor, só que usando a operação de multiplicação e por fatores que são primos. Então, 196 é a mesma coisa que o 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Você pode até testar aí na calculadora. 2 ao quadrado é 4, 7 ao quadrado é 49. Quando a gente multiplica esses dois dá 196, dá certinho.
Esse é o segundo passo. O terceiro passo é resolver, então, de fato, a raiz quadrada de 196. A raiz quadrada de 196 é a mesma coisa aqui, porque a gente não mudou o valor, que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Existe uma potência, uma propriedade na radiciação que eu posso separar esse produto aqui de dentro entre duas raízes diferentes. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Agora, eu vou resolver cada uma dessas raízes. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, tá vendo que aqui a gente tem um índice 2? Sempre que acontece isso, eu estou calculando a raiz nésima de 3 elevado a n. Sempre que acontece isso, o resultado é o número da base da potência de dentro do radical. Então, a minha base aqui é 3, o resultado vai ser 3. Então, como a gente tem raiz quadrada de 2 ao quadrado, o resultado vai ser 2. Raiz quadrada de 7 ao quadrado, o resultado é 7. 2 vezes 7, 14. Pronto, a gente encontrou a raiz quadrada de 196, ela é 14. Lembra o que isso significa? Que se eu pegar o 14 e multiplicar ele vezes ele, quantas vezes? 2, o resultado dá 196. Nem sempre a raiz vai ter um resultado exato. Quando isso acontece, a gente pode pelo menos simplificar esses radicais. Primeiro passo é a mesma coisa, vou pegar o 80 e vou fatorar, lembra, em fatores primos. 80 ele é divisível por 4, mas lembra que aqui a gente está pegando apenas os números primos. Então, 80 dividido por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. O que eu vou observar para o meu segundo passo? Qual é o número do índice? Se o índice é 2, eu vou juntar de 2 em 2. Então, 2 ao quadrado, sobrou 5. 2 ao quadrado vezes 2, aqui é um quadrado, tá? Ao quadrado vezes 5. Então, a raiz quadrada de 80 é o mesmo que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Que é, vou abrir isso, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. A gente já sabe resolver esses dois aqui. Vai dar 2 vezes 2 e sobra ali a raiz quadrada de 5. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz quadrada de 80 é 4 raiz quadrada de 5. E se fosse a raiz cúbica de 80? O processo de fatoração é o mesmo. Né? O que vai mudar aqui? Que aqui é uma raiz cúbica. Então, o meu índice é 3. Então, eu vou juntar os meus fatores de 3 em 3. Então, 2 apareceu 3 vezes, 2 elevado a 3 vezes, sobrou o 2 e o 5, uma vez cada. Então, a raiz cúbica de 80 vai ser a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 vezes 5. Que é, vou abrir raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 vezes 5. Eu nem vou abrir aqui, porque eu não tenho um expoente sendo 3. Se tivesse, eu abriria. Por exemplo, 2 elevado a 3 e 5 elevado a 3. Como eu não tenho, e mesmo que fosse, por exemplo, 2 elevado a 2, eu vou manter dentro da raiz cúbica. Então, eu vou calcular agora. 2 elevado a 3 dentro da raiz cúbica de... Voltando, raiz cúbica de 2 elevado a 3 vai dar 2, vezes raiz cúbica de 2 vezes 5. Então, isso vai dar 2 raiz cúbica, 2 vezes 5, 10. Então, simplificando a raiz cúbica de 80, vai dar 2
raiz cúbica de 10. Resumindo, então, o que a gente viu até aqui, o primeiro passo é fatorar o número, o segundo passo é reescrever ele em fatores primo, observando sempre o índice. Por quê? É o índice que vai determinar de como vai ser feito o agrupamento dos fatores, tá? Nesse caso do 216, ó, eu vou agrupar 2 elevado a 3, 3 elevado a 3. Resolveu agora. Coloca dentro da raiz, nesse caso, a raiz cúbica, separa e calcula cada uma das raízes. Nesse caso, a raiz cúbica 16 é 6. Isso significa o quê? Se a gente pegar o 6 vezes 6 vezes 6, tá dando 216. Agora, dá um pause no vídeo, pega um rascunho, um bloco de notas e tenta resolver todas essas raízes aqui. Raiz quarta, raiz cúbica, ó, tem uma raiz quinta. Resolveu ela? Volta aqui para o vídeo e aperta o play para você verificar se o que você fez bateu com o gabarito. Se você tiver dificuldade, aí manda nos comentários. Beleza? Bons estudos!